Olá, que alegria estar com você de volta aqui no Classe de Professores. Nós já estamos chegando à lição de número 10. Nesta semana nós vamos trabalhar um pouquinho sobre educação em artes e ciências. O que essa lição de fato vai dizer? Em um minuto quero lhe fazer um resumo e depois nós vamos para os princípios envolvidos na lição dessa semana. Na verdade, quando a gente fala de ciências e de artes, dentro do ensino, dentro do processo da educação, sempre há muitas controvérsias. Por exemplo, há quem estude ciências e ache que a ciência nega a Bíblia, nega a existência de Deus, nega a ação de Deus no universo. Mas a verdadeira ciência e a verdadeira religião, elas andam juntas, porque a ciência ela vem para o benefício das pessoas e a religião também vem para o benefício das pessoas. Elas precisam se encontrar, elas precisam dialogar, se entender. É claro que a ciência tem que estar sempre submissa a algo maior, que é o próprio Criador, ou alguém maior do que ela, que é o próprio Criador de todas as coisas. A mesma coisa acontece com as artes. Alguém pode fazer uma estátua, pode fazer uma pintura, pode pintar um quadro, pode fazer uma arte maravilhosa. E não há nenhum problema com isto. Aliás, o santuário terrestre, por exemplo, lá no livro de Êxodo, no livro de Levítico, é uma obra de arte. E Deus comissionou naquela época artistas, Deus dotou artistas com habilidades para isto. Claro que esta arte também tem que ser para honrar a Deus e também tem que ser para dignificar as obras criadoras de Deus. Ela não pode, por exemplo, expor uma imoralidade, um exemplo, apenas citando um exemplo. Então, nessa semana vamos estudar um pouquinho sobre isso, como é que ensinar artes e ciências deve ser feito de uma perspectiva bíblica, tá? Então, nós elaboramos alguns princípios que devem nortear tanto o estudo científico quanto o fazer arte ou estudar arte, não é? Primeiro princípio é aquele basilar, é o básico. Princípio número 1 vai aparecer aí na sua tela. Deus é o criador e mantenedor de tudo. Gênesis 1, verso 1. A educação cristã ela trabalha sempre com a premissa de que Deus criou todas as coisas. As obras criadas revelam esse Deus, como no Salmo 19, de 1 a 6, que diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, toda beleza, toda complexidade da natureza apontam para um Criador. Então, eu não posso, por exemplo, estudar um órgão do corpo humano, vamos supor o coração, e me deter ali e não reconhecer o artista, o design, o arquiteto deste órgão, deste corpo humano, que é o próprio Deus. Então, nós sempre subentendemos que estudamos a beleza, nos espantamos diante da complexidade das obras criadas, tanto no ser humano, quanto na fauna, quanto na flora. Quer dizer, nós entendemos que Deus é o originador, o criador de todas as coisas. Segundo princípio, princípio número 2, a beleza das coisas está ligada à santidade de Deus. No Salmo 96, verso 9, o salmista nos pede que adoremos a Deus na beleza de sua santidade. Então, como eu já disse, você pode fazer um belo quadro, uma bela pintura, mas isto também mostra algo de Deus, porque a Bíblia várias vezes usa a expressão a beleza da santidade de Deus, aquilo que é belo, aquilo que é simétrico, aquilo que é bonito, nos remete também para Deus e ao mesmo tempo nos remete para a santidade de Deus. Não há algo bonito sem caráter, não há algo bonito sem santidade, né? Então isso quer dizer que a santidade que é andar com Deus cada dia é bela aos olhos de Deus, quando vista na vida de cada adorador, tá certo? Então esse é o segundo princípio. Adorar a Deus significa refletir este caráter de Deus. No ensino das artes nós devemos ter essa cautela ao compreendermos que nem tudo que é belo, que é bonito aos olhos humanos, é necessariamente santo ou bom. Sempre há necessidade de passar
o conteúdo do que estamos vendo, do que estamos lendo, do que estamos assistindo. Você toma um filme, por exemplo, que é uma obra de arte também, né? Você tem que passar esse conteúdo pelo filtro da palavra de Deus. Um filme pode ser muito bem produzido, muito bem feito, ser bonito, no entanto, ele não é santo. E esse acaba sendo um problema. Ou ele atenta contra a santidade de Deus, da palavra de Deus, dos princípios. Ele pode estar pregando, ele pode estar ensinando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Princípio número 3, nem sempre as teorias científicas estão certas, porque a ciência ela é volátil, ou seja, ela muda com o passar do tempo, né? A Bíblia chega a chamar de que existe uma falsa ciência, 1 Timóteo 6,20. Isso quer dizer que determinadas teorias tidas por especialistas como certas, elas estão, na verdade, equivocadas, né? Você tem o caso, por exemplo, da teoria heliocêntrica versus a teoria geocêntrica, naquele tempo de Galileu, né? Muita gente, inclusive da igreja, apoiava a teoria geocêntrica, a Terra como centro do universo. E o que aconteceu foi que Galileu mostrou que a teoria deles estava errada. Então, a ciência sofreu, digamos que, uma volatilidade, uma mutação. Quem afirmasse que a Terra girava em torno do Sol estaria equivocado, mas esta era a verdade, né? Então, de novo, o filtro deve ser a palavra de Deus. Princípio número 4, o conhecimento, a ciência, as artes, não necessariamente torna alguém sábio. Provérbios 1, né? Ali há um contraste entre a sabedoria e a tolice. Ele diz assim que o temor do Senhor, ou a obediência, temor aqui no sentido de obediência, de submissão a Deus, de serviço para Deus, o temor do Senhor é o princípio da verdadeira sabedoria, né? Um cientista, um artista, eles podem ter muito talento e nada de moral pela ausência desta sabedoria. Então, não é porque o indivíduo é cientista e ele falou alguma coisa, todo mundo vai segui-lo. Não, deve ser questionado, deve ser examinado aquilo à luz da própria ciência e também à luz da palavra de Deus, especialmente quando envolve questões de decisão moral, de arbítrio, né? Então, o conhecimento das artes e as ciências em si não tem o poder de fazer alguém decidir entre o certo e o errado, né? Simplesmente conhecer não quer dizer tudo, né? Por exemplo, os cientistas muitos cientistas estudaram e criaram o que chamamos hoje de bomba atômica, né? Tantos males pode fazer. Então, nem sempre o que se cria é moral, nem sempre o que se cria é certo, né? E aí, para a gente terminar a lição dessa semana, você vai lá para sexta-feira, na lição de sexta-feira tem algumas perguntas muito interessantes, seria interessante você discutir, conversar com seus alunos. Mas crendo no seguinte, que a ciência e a religião e a arte são coisas que podem nos mostrar também a existência, dão evidências de que há um Deus todo-poderoso que agiu para criar todas as coisas e cuja complexidade destas coisas, cuja funcionalidade destas coisas, cuja objetividade dessas coisas nos mostram de que há alguém maior do que você e do que eu por trás delas. Pense nisso, converse com seus alunos sobre esse assunto importante, a gente volta a se encontrar aqui nesse canal, dê o seu like, inscreva-se, anuncie aos seus amigos. Sempre é uma alegria tê-lo conosco aqui. Que Deus abençoe, um abraço e até a semana que vem.